Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Ana Satucci, que foi aprovada em quarto lugar para o cargo de analista de TI no perfil de Estratégia e Governança do concurso DataPrev. Ana, meus parabéns pela sua excelente aprovação, quarto lugar, né? Não é para qualquer um. Parabéns, seja bem-vinda, se apresente para nós, por favor. Muito obrigada. Oi, eu sou a Ana, eu sou engenheira de formação, tenho 30 anos, sou nascida e criada em São Paulo e me mudei para Brasília devido à aprovação no concurso. Olha só, Ana, então se você já teve aprovação em concurso, significa que você tem um histórico aí, né? Então eu quero saber como que foi o início da sua trajetória no mundo dos concursos públicos, por que você decidiu iniciar a estudar, iniciar seus estudos? Acho que é bem conhecido, né? Muitas pessoas falam de concurso público, ainda mais hoje que tem tanto conteúdo na internet. A minha mãe estudou para ser servidora há alguns anos, então já sabia mais ou menos como funcionava. Ano retrasado, 2022, eu estava desempregada e aí fui tentar concurso do Banco do Brasil, sem ter estudado muito especificamente para o concurso, mas tendo estudado muito para o vestibular. Eu sou engenheira de formação e antes de passar para a faculdade de engenharia, eu fiz 2 anos de cursinho. Muito bom, Ana. Então, como que você chegou, né, a ter esse concurso da DataPrev e como que era a sua rotina de estudos para ele? O concurso da DataPrev, assim como todos os outros que eu prestei no decorrer do ano passado, eu fiquei sabendo pelo blog do Estratégia. Então, sempre acompanhava aquela área de vagas de inscrições abertas, e aí eu ia além dos editais para procurar alguns que tivessem mais aderência a coisas que eu já sabia, ou coisas que eu já tivesse estudado, ou matérias que eu tivesse algum contato no trabalho que eu tinha antes, que era CLT na iniciativa privada. Eu não consegui estabelecer uma rotina de estudos. Eu ia encaixando conforme o meu tempo permitia. Eu fazia um trajeto muito longo até o trabalho, eu ia 3 vezes por semana para o escritório e eu levava 2 horas. Então, sempre que eu podia, eu tentava aproveitar esse tempo para fazer algumas questões ou ler PDFs. E aí foi muito nesse encaixe. Foquei em matérias mais amplas, né? Então, estudei bastante português, estudei direito administrativo, que são bem comuns a muitas das provas que eu estava prestando. Tentei manter esse ritmo de questões. Meu foco de estudo foi fazer questões para descobrir onde eram os buracos que eu precisava me dedicar. Então, Ana, só para a gente entender, você teve quanto tempo de estudo e de preparo para esse concurso da DataPrev? Um ano. Um Um ano. ano com mais foco e conciliando com o trabalho na iniciativa privada. E assim, saindo do zero até a aprovação como estratégia. Sim. Uau, Ana! E passar em quarto lugar, né, ali na DataPrev, enfim, é muito legal. Você utilizava quais ferramentas de estratégia, né? Quais eram esses materiais que você mais utilizava, então, nessa sua rotina de estudos que você já contou pra gente, né, que rolava até durante o caminho que você estudava? Eu usei muito o aplicativo com as questões, então peguei questões da banca, questões das matérias mais amplas e usava muito. Eu também ouvia o podcast, que tem também no aplicativo, que são mais curtinhos, episódios mais pílulas de conhecimento e que davam alguma bagagem para saber onde aprofundar. E os PDFs eu usei menos, mas mais nesses momentos de descoberta. Depois que eu fazia as questões, entendia onde estava a necessidade e aí usava o PDF para entender mais e aprofundar. Então, você usava o Estratégia Cast. É ótimo, né, para esse deslocamento também. Uhum, Muito sim, bom. Ana, seguinte, qual que era a matéria que você mais tinha dificuldade, que você teve que enfrentar aí essa dificuldade? eu diria direito, todos eles, mas como eu falei, estudei mais direito administrativo. Eu, como comentei, sou engenheira de formação, não tenho base legal nenhuma, a não ser tipo, a vida comum, sabe, de leis. Então, sair desse conhecer o básico como cidadã, saber votar, até o que é direito administrativo, quais são as bases, como funciona, conseguir ler, né, a Constituição, entender o que ela significa. Eu diria que foi direito.
Foi aí a sua dificuldade, né? O seu calcanhar de Aquiles. Bom, como que foi a sua reta final? Aquela última semana que antecede o dia da prova, você pisou no acelerador, no freio, resolveu mais questões ainda, né, do que você já vinha resolvendo? Como que foi? Foi uma semana que eu tentei ficar mais tranquila. Então, eu tinha feito algumas outras provas no mês de outubro, e para não forçar e achar que ia ficar muito cansada, eu foquei em deixar mais tranquilo, conseguir fazer a prova com calma. Muito bom. Então você tirou o pé do acelerador, né? Basicamente. Sim. Estratégia de prova, Ana. Primeiramente, o seguinte: você tinha pouco tempo, digamos assim, de concursos, né? De trajetória de concursos. Você tinha feito provas anteriormente, ou você acabava investindo até naqueles simulados, fazendo simulados para você, né? Testar ali o seu desempenho em prova, o que é muito importante. Como que você fazia nesse quesito? A estratégia de prova que eu usava, eu treinei em provas anteriores, basicamente, não cheguei a fazer muitos simulados. Mas é pegar uma primeira leitura e responder as que eu tenho certeza, depois seguir numa leitura mais profunda, com pensar, escrever mais e responder. Tudo que estiver demorando mais do que o tempo que eu calculei ali por questão, eu pulo e deixo para o final. Porque aí, se não der tempo no final, eu vou chutar. Então, a minha estratégia é focar muito no que eu sei. E você teve discursiva nessa prova ou não? Não tive. Que bom, né? Uma coisa a menos para você se preocupar. Quando você viu o seu nome ali em quarto lugar como aprovada, em que passou na sua cabeça? Essa também foi um pouco diferente, porque eu estava numa fase muito atribulada no trabalho CLT, eu não cheguei a ver o meu nome entre os aprovados, eu recebi o telegrama na minha casa. Então a DataPrev manda um telegrama pelo Correios, e aí quando eu abri, estava escrito, né, convocação, Estratégia de Governança Brasília DF. Então foi um pouco uma surpresa, porque, como eu falei, eu estava estudando, mas eu não tinha tanta consistência quanto normalmente se escuta, que as pessoas investem. Também um turbilhão de pensamentos. Eu morava em São Paulo e a minha vida inteira lá era sair da iniciativa privada, entrar numa empresa pública que eu nunca tinha feito, mudar de estado, foi muita emoção, assim, muitas dúvidas, mas também muita gratidão, né, por tudo que eu fiz, por todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E como que tem sido o seu dia a dia de trabalho, hein? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Por enquanto, a gente está focado em onboarding, né? Eles têm um processo de 3 meses, que é o período de experiência da CLT. Na DataPrev é uma empresa pública, então eu também sou seletista. A gente teve bastante atividade com RH, a gente está estudando bastante mais sobre a empresa, tem muita documentação. Eu estou lotada numa área que é de estratégia digital, como se faz sentido com o meu perfil. Então, esses primeiros meses têm sido de muito estudo. Eles focam bastante em dar um tempo para as pessoas ramparem, né, em conhecimento, e tem bastante apoio da equipe. Por enquanto, tem sido um foco muito grande nisso. Entrei dia 18 de janeiro, não faz um mês ainda, mas nessas últimas semanas o foco tem sido aprender. Muito bacana, né? Eu sempre gosto, né, de conversar com as pessoas e saber de todas as histórias, né? Porque é o que a gente estava até conversando anteriormente, né? Você teve um curto tempo de preparo e você passou. Então é legal você compartilhar essa história, porque outras pessoas que também estão estudando há pouco tempo, não se acham ainda preparadas, né? Tem medo de tentar, tem medo de começar, tem um concurso vindo aí e falar, ah, não vou estudar porque acho que eu não vou passar. E assim é possível, né, Ana? Então, muito legal essa história, porque ela acaba até encorajando essas pessoas que estão duvidando da capacidade, talvez por conta de tempo, né, que a gente ouve falar muito que é o ideal, né, estudar, né, por bastante tempo para um concurso público, mas também é possível alcançar isso em um tempo menor, não é mesmo? Sim, para quem tem oportunidade, mesmo achando que não está preparado, vale fazer provas que você tem interesse em assumir os cargos. Você consegue saber melhor, muito, na minha opinião, melhor ainda do que um simulado, que é real, na hora, tem qualquer incidente que a prova possa ter, pode estar calor, pode ter
qualquer problema, então você está mais, ainda que você não esteja preparado, você está mais consciente de onde você está. E aí isso te dá uma base para criar e evoluir. Uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que seria? Eu diria que essencial foi conseguir esse equilíbrio. Então, continuar fazendo os concursos que eu queria tentar, continuar estudando, ainda que fosse aos poucos, aceitar que era isso que eu podia oferecer naquele momento. Então, ser mais, talvez, gentil comigo mesma, de que tudo bem, não tinha uma rotina ideal, não tinha uma quantidade de horas ideal, mas era o que eu podia fazer e eu ia continuar tentando. Excelente. Como que você considera o Estratégia Concursos também na sua trajetória, na sua conquista? Foi muito importante para a informação, né? Eu fiquei sabendo do concurso do blog, todos os concursos que eu vi eu acompanhava pelas vagas divulgadas pelo blog do Estratégia. Todo essa facilidade para ter o aplicativo que sempre está com você, né? Que é no seu celular, eu podia fazer algumas questões na hora do almoço, do trabalho que eu tinha. Foi muito bom ter essa praticidade, né? Para se encaixar na necessidade que eu tinha. Eu não conseguiria, por exemplo, ver uma videoaula de 3 horas. Mas eu conseguia ter comigo ali o podcast, fazer algumas questões que fossem 3, 5. Então, ter essa portabilidade foi muito bom para mim. E foi uma estratégia que me forneceu isso. Que bom, Ana. Ficamos muito felizes de fazer parte da sua conquista, viu? Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Para você que nos acompanha até aqui também, obrigada pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.